Olá, eu sou a Marina e hoje eu vou contar para vocês como foi crescer sem o meu pai e conhecê-lo somente quando eu tinha 19 anos. Eu nunca senti falta de ter um pai. Fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Eu passava alguns finais de semana na casa da minha tia, que sempre me aconselhou a não fechar-me para o mundo, mesmo não tendo um pai. Quando eu era criança, eu não me incomodava se os meus amigos tinham pai ou não, mas a partir de 8 anos eu comecei a perguntar para minha mãe um pouco mais sobre o meu pai. Minha mãe não sabia sobre a fragilidade da minha idade, então ela inventou uma história. Dizia que meu pai era um cientista e que estava no Alasca fazendo pesquisas. Sim, ela mentiu para mim. Eu me tornei uma criança orgulhosa por ter um pai cientista. Espaço sideral se tornou o meu assunto preferido na escola. Aos 9 anos, eu sofri o meu primeiro choque de realidade. Uma espertona da outra sala disse que os cientistas não tinham permissão para ficar pesquisando em outros países. Eles não tinham um tempo determinado também para voltar para casa. Fiquei furiosa. Eu disse a ela que ela não fazia ideia do que era ser um cientista, que ela estava com inveja, pois não podia ter orgulho do pai dela. Ela deu risada e pediu para eu provar que ele era realmente um cientista. No caminho de casa, eu fui pensando, por que eu nunca tinha visto uma foto do meu pai? Por que minha mãe não tinha um álbum de casamento? Minha mãe estava no trabalho, então, quando eu cheguei, comecei a perguntar as coisas para minha avó. Quando a paciência dela se esgotou, por causa das minhas perguntas, ela falou que a minha mãe estava grávida quando meu pai morreu. Eu estava decepcionada com a minha mãe. Quando ela chegou do trabalho, ficou muito brava com a minha avó, pois elas tinham um pacto. Ela só saberia da verdade quando eu pudesse entender a situação. Com o tempo, eu esqueci tudo. As coisas melhoraram e eu me acostumei com a ideia de meu pai ter morrido. E eu não perguntava mais para a família sobre ele. Meu tio fez o papel do meu pai. Me ensinou a pescar, a fazer churrasco, tocar violão e também de não sair com os meninos. Achei que a proteção da família era por conta dele. Aos 15 anos, eu comecei a decidir o meu futuro. Eu queria seguir a carreira de arquiteta. Já tinha um namorado e amigos de verdade. Meu namorado era um ano mais velho que eu, mas isso não importava. Nós fazíamos quase todas as coisas juntas, inclusive ir à faculdade. Ele me apoiava em tudo que eu fazia. Num determinado sábado pela manhã, nós combinamos de nos encontrar perto da casa dele. Chegando lá, eu percebi que tinha um homem ao lado dele. Eu pensei que fosse um vizinho, mas quando eu me aproximei, esse homem puxou a minha bolsa, mas eu segurei firme. De repente, um senhor, que parecia ser um mendigo, partiu para cima desse assaltante que soltou a minha bolsa. No meio de toda aquela confusão, eu não sabia o que fazer. Eu só queria proteger aquele senhor que estava tentando me ajudar. Felizmente, passou um carro de polícia e nos viu ali na rua. Os policiais tiraram o assaltante de cima de mim e colocaram ele na viatura. Eles chamaram uma ambulância, pois o senhorzinho que tentou me ajudar havia caído no chão e parecia ter se machucado. Nós fomos para o hospital e eu estava apenas com alguns arranhões, mas o senhorzinho estava com algumas fraturas, um braço quebrado e ele também bateu a perna e a cabeça. Os médicos achavam que ele ia entrar em coma. Como eu não sabia nada sobre ele e como ele tinha nos ajudado, eu decidi pagar a conta do hospital para retribuir o que ele havia feito e o visitava também todos os dias. Esse senhorzinho precisou fazer uma cirurgia, pois ele estava com hemorragia interna. E se ele não tivesse sido atendido logo, podia ter sequelas e até morrer. A cirurgia durou 5 horas e eu fiquei lá sentada esperando por respostas, até que um médico veio me avisar que tudo tinha corrido bem e que eu poderia vê-lo, mas que demoraria um pouco para ele acordar. Os médicos perguntaram se eu o conhecia. Eu respondi que não e contei toda a história que tinha acontecido. Que ele seria um morador de rua, mas também um grande homem, visto a atitude que ele teve. Depois de 5 meses, ele ainda não tinha acordado.
Os médicos cogitaram desligar os aparelhos, pois ele não estava reagindo e não sabia quanto tempo demoraria para ele acordar. E não podia mais ocupar uma UTI por muito tempo. Até que um dia, o hospital me ligou para dar a notícia que mudaria minha vida. Eu corri para o hospital, junto com a minha mãe, pois ela queria agradecer aquele homem. Chegando lá, me informaram que ele havia saído da UTI e que estava no quarto. Quando entramos, minha mãe ficou pálida e parou na porta observando aquele homem. Eu comecei a conversar com ele, mas aí eu percebi que ele não parava de olhar a minha mãe, que estava com uma cara de quem tinha visto um fantasma, e de repente ele a chamou pelo nome. Como ele sabia o nome dela? Será que eles se conheciam? Minha mãe começou a chorar e correu para abraçá-lo. Eu não estava entendendo nada, apenas observava, e não conseguia raciocinar direito. Aquilo era muito estranho. Como eles se conheciam? Ele também a tinha ajudado? Minha mãe pediu para que eu me sentasse, pois eu precisava ter calma para escutar o que ela iria me falar. Então, ela começou a dizer que aquele homem era o meu pai. Mas como podia ser meu pai, se o meu pai tinha morrido? Ela começou a contar a verdadeira história. Meu pai era viciado em jogos. Ele apostava tudo que ganhava, mas quase nunca ganhava, e sempre estava devendo para as pessoas que não eram muito boas. Ele havia apostado nosso carro, nossa casa e até dinheiro que ele não tinha, e depois de começar a perder tudo, nos abandonou e deixou a minha família sem nada. Depois disso, a minha avó nos acolheu na casa dela. Minha mãe teve que trabalhar muito para conquistar as coisas novamente e assim me dar uma vida melhor. Ela trabalhava em 2 empregos, um para pagar todas as contas e o outro para ter dinheiro para comer. Meu pai, por sua vez, falou que não queria ter abandonado a gente, mas que ele foi obrigado, pois estava sendo ameaçado e ameaçaram nossa família também. E se ele não fosse embora, algo ruim poderia ter acontecido com a gente. Mas ele tinha certeza que havia sido roubado, porque foi obrigado a assinar várias promissórias, para que não acontecesse nada com a gente, para nos manter a salvo, e depois disso ele foi embora. Tentou recomeçar a vida dele. Mas aí ele entrou em depressão e se afundou no álcool. Não conseguia nenhum emprego e desde aquele tempo ele passou a morar na rua. E já faziam 2 anos que ele estava vivendo essa vida. Ele tentava nos procurar para se reconciliar, mas ele decidiu que voltar para nossas vidas não seria muito bom, que talvez ele poderia estragar a nossa felicidade. Ele entrou em um programa para sair da dependência do álcool e para tentar se recuperar. E, de certa forma, poder procurar a filha dele. Mas então, no dia que ele iria me procurar, ajudou um casal que estava sendo assaltado. Eu contei que aquele casal era meu namorado e eu, e que por isso ele estava no hospital, pois foi agredido e ficou em coma. Mas que ele não precisava se preocupar, porque nós estávamos bem. Conversamos por muito tempo e eu fiquei pensando no que ele disse sobre ter sido roubado e decidimos contar tudo isso para a polícia, para tentar ajudar a prender aqueles criminosos. Meu pai contou tudo o que sabia, mas os homens com quem ele jogava, fomos informados que já estavam sendo procurados pela polícia há muito tempo. Meu pai contou que sabia onde os homens moravam e que eles guardavam tudo o que roubavam das pessoas em um galpão. E eles sempre se encontravam lá para jogar. E meu pai também disse que tinham vários carros, motos e pessoas entrando e saindo o tempo inteiro. Bom, toda a verdade foi esclarecida. E agora, tudo o que eu precisava era recuperar o tempo perdido longe do meu pai. Ele não era um cientista famoso, mas era o meu pai. Minha mãe e a avó perdoaram meu pai. E depois de recuperado, ele começou a trabalhar e ajudou a minha mãe, pois se sentia culpado por tudo que ela havia sofrido. Minha relação com ele está cada dia melhor. Eu passo 15 dias com ele e 15 dias com a minha mãe, pois eu sei que eu preciso ajudá-lo. Ele compensou todos os anos que eu esteve fora, me ensinou muita coisa. Viajamos em um trailer, fomos para a praia e para as montanhas e eu me diverti muito. Posso dizer que eu tenho uma família completa. Não passamos o tempo todo juntos,
mas eu gosto mesmo assim. Juntos e separados, o que importa é que o amor que cultivamos todos os dias está no nosso coração. Hoje eu tenho 30 anos, tenho a minha própria família e uma filha linda que se chama Alice, e ela é a minha maior felicidade. Essa é a história de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de assistir as demais histórias, e a gente se vê na segunda-feira. Um beijo e até segunda. Tchau, tchau!